4, verso 30 em diante. Chuvinha boa. Dá para... só se molhar aí, vocês avisam. Obrigado, Franklin e Valéria, aí, pela presença, viu? Deus abençoe vocês, os amigos de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindos, tá? Casal aí, casal amigo, né? Companheiros de jornada, tá bom? Muito bem, Efésios capítulo 4, verso 30 a 32. A palavra de Deus diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Até aí a leitura da palavra de Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós estamos diante da tua palavra e nós não queremos passar de maneira maquinal, mecânica. Queremos que teu Espírito fale aquilo que é necessário a todos nós. E nos ajude, ó Deus, não só a entendermos, mas a termos a força necessária para andarmos diante deste caminho iluminado. Ajuda-nos nessa noite, nesse propósito. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Cristãos manifestam a Cristo quando? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Cristãos manifestam a Cristo quando? Na verdade, existem jogos de palavras que às vezes não aparecem para nós. Tu és Pedro e sobre esta pedra, Pedro, pedra. Há um jogo de palavras ali muito claro. Aqui também não é diferente, existe um jogo de palavras que é de onde eu tirei o tema, tá bom? Verso 32, a palavra de Deus diz sobre Jesus Cristo: sede uns para com os outros benignos, como Deus em Cristo é benigno, né? O termo que aparece benigno é Krestos. Na verdade, o que ele está dizendo, esse seria meu tema, né? Krestos manifestam Christos quando? É que Christos, o OS aqui, ele não é plural necessariamente, tá bom? Na língua original, ele é só uma terminação masculina, ok? Então, quando ele fala Cristo aqui, em português, aparece lá Christos. Então, este é o jogo de palavras que não aparecem para nós. Krestos, Christos. Pegou? Claramente, a gente consegue perceber que Krestos precisam manifestar Christos. Cristãos manifestam Cristo. No verso 32 está bem claro. E é daqui que eu quero explicar aos irmãos como é que Krestos manifestam Christos. Ou quando é que cristãos manifestam Cristo. A primeira resposta, claramente, é respeitando o Espírito Santo. Curiosamente falando, diz aí no verso 30, é um texto conhecido de nós: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele demonstra duas coisas anteriores, dos quais devem reger a manifestação de Christos em Krestos. Verso 25, nós tomamos cuidado em determinadas coisas porque somos membros uns dos outros. Então, existe um respeito por aquilo que Cristo fez pela igreja, e por causa do respeito por aquilo que Cristo fez pela igreja, nós respeitamos aos irmãos. Existem determinados freios que eles devem trazer persuasão quando nós entendemos que nós estamos lidando com um irmão em Cristo. Por isso que ele diz que a gente não mente, porque nós somos irmãos. Então se não fosse podia? Também não, tá bom? Mas eu estou dizendo que é o argumento dele aqui. Por quê? É importante, aqueles que estão pegando a matéria agora, porque havia uma animosidade na época que talvez para nós, numa primeira leitura, passe despercebido. Esta animosidade é quem Paulo está se referindo. Claramente, diante de uma animosidade que havia na sociedade, que agora entra na igreja,
entre gentios e judeus, de ódio mesmo, essa hostilidade social, agora estas pessoas precisam conviver entre si. E quem tem ódio no coração do outro, era a coisa mais fácil do mundo mentir um ao outro. É por isso que, nesse contexto, ele fala, vocês são membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo, vocês não devem mentir uns aos outros. Esqueçam a animosidade que existe lá fora. A segunda coisa, eu expliquei isso a vocês, não só o respeito aos irmãos, mas também existem determinadas posturas por respeito a Satanás. Verso 27, a gente não deve se irar para não dar lugar ao diabo, ou não dar a topografia ao diabo. Lugar é de onde vem a palavra topografia. Lugar é de onde vem a palavra topografia, que é a ideia de não deixar com que Satanás alcance um espaço geográfico dentro do terreno do nosso coração. Para evitar que Satanás ganhe um espaço geográfico cada vez maior. Quando é que Satanás faz isso? Quando a gente, irado, acaba remoendo essas coisas na alma e não resolve, não se pondo o sol sobre a nossa ira. Satanás é um grande observador. Alguns até dizem assim, que Satanás seria o primeiro grande behaviorista da história. Behaviorista de behavior, comportamento, behaviorismo da psicologia, do behaviorismo da psicologia que estuda o comportamento humano. Então, seria essa a ideia que o primeiro grande observador do comportamento humano é Satanás, em termos de criatura. Então, a gente deve evitar com que as coisas se mantenham de dentro de nós, porque Satanás está observando e ele vai querer tirar proveito disso. Então, é nesse contexto que Paulo diz à igreja de Éfeso que se alguma coisa existe entre nós, na presença de Cristo eu perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, ou não alcance uma topografia cada vez maior. Então, tem pessoas que, se você quiser usar essa linguagem, desde que a gente entenda o que ele está dizendo, se dá brecha para Satanás. Você faz com que coisas não resolvidas dentro de você, Satanás vai instigando cada vez mais e vai tomando terrenos. Hoje você está de um jeito, amanhã isso está de um jeito maior e nunca diminui, só aumenta. Mas a terceira coisa é não só um respeito para com os irmãos, não só um respeito para com Satanás, para que ele não alcance uma topografia da nossa alma, mas também um respeito para com o Espírito Santo. Curiosamente falando, o texto que apresenta de não entristecermos o Espírito Santo de Deus, ele vem dentro de um contexto onde este entristecimento se manifesta através de pensamentos e palavras que jamais deveriam existir dentro e serem colocadas para fora. Tem coisas que, é melhor pensar em roubar do que roubar. É verdade, mas não é nem para pensar em roubar. É por isso que Davi vai dizer, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por quê? Porque a gente pode entristecer o Espírito Santo com reflexões indevidas, com cogitações inadequadas, com pensamentos torpes que nós já deveríamos ter colocado aos pés de Jesus Cristo, mas também nós podemos entristecer o Espírito Santo através destas más cogitações e pensamentos que se transformam em más palavras, más conversações. É por isso que, no contexto, ele diz no verso 30, não saia da vossa boca nenhuma palavra inadequada, e no verso 31 ele vai falar de amargura, cólera, ira, que são exemplos de manifestações de palavras inadequadas. Quando é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Com cogitações e palavras inadequadas.
Interessante. Porque é neste contexto que a batalha espiritual está sendo manifesta. Uma batalha espiritual na relação com os irmãos, uma batalha espiritual na relação com Satanás e uma batalha espiritual com relação ao Espírito Santo. Nós temos aqui travado 3 grandes elementos: a igreja, Satanás e o próprio Espírito Santo de Deus que mora no coração da igreja. Todos nós sabemos disso. Acho que é o Conde de Monte Cristo, não tenho bem certeza, mas o filme que demonstra que um camarada foi injustiçado e ele passa anos na prisão, consegue sair, o camarada que era colega dele de prisão diz sobre um determinado tesouro, e ele vai lá e o camarada morre, ele consegue fugir da prisão, pega o tesouro e ele usa o tesouro para poder acabar com a raça daqueles que fizeram mal injustamente a ele. Num determinado momento, ele se apaixona por uma guria, e a guria percebe o seu trabalho e arquitetura de vingança, e diz a ele: você precisa perdoar estas coisas. E ele diz assim: não me tire a única coisa que me manteve vivo durante todos esses anos, que é, eu vou acabar com a raça daqueles que fizeram mal injustamente contra mim. Aí a gente se esquece daquilo que Deus nos diz, que nós devemos colocar o nosso coração nas mãos do nosso Deus, que é o nosso vingador, e confiar no Senhor. Nós lemos isso, que é uma citação do Salmo de número 4, verso 4, onde literalmente, irai-vos e não pequeis, ele está citando o Antigo Testamento, que é uma demonstração no contexto de que Deus é o nosso grande vingador. Coloque as coisas diante dele e confie no Senhor. Então, essa postura de tentar cobrar do outro aquilo que o outro, de fato e verdadeiramente está devendo, querendo se colocar no lugar de Deus, é uma postura absolutamente inadequada. Não existe história cristã legítima que se manifeste parecidos com essa que imagino eu que é o Conde do Monte Cristo. Histórias de vinganças pessoais. Cristão não tem história de vingança pessoal. Cristão tem história de colocar diante de Deus e confiar no Senhor. E a gente entristece o Espírito Santo de Deus quando a gente tenta, pelo nosso peito, braço, força e palavras, cobrar aquilo que as pessoas de fato devem, porque diz a Bíblia que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Contra quem? Contra você, irmão. A verdadeira batalha espiritual, eu vou dizer assim, para ser justo, começa com você. Você precisa começar lutando contra você. Porque todos nós sabemos a facilidade que nós temos de guardarmos coisas que nós não devíamos e, dessa forma, cogitações e palavras inadequadas, e assim a gente vai entristecer no Espírito Santo de Deus. Jesus não foi assim. Cristo nunca entristeceu o Espírito Santo de Deus, porque as cogitações de Cristo sempre foram perfeitas, puras, o coração de Cristo sempre foi puro, as palavras de Cristo sempre foram puras. No entanto, quando você olha para ele, pagaram testemunhas para falar contra ele, desacreditaram sem ter nenhuma evidência de eventual possibilidade de descrédito, duvidaram se é que pode fazer alguma coisa, ele disse: se é que eu posso, até quando geração incrédula e perversa não vai prestar atenção de quem é que está diante de vocês? Uma dúvida e uma suspeição que era totalmente inadequada em relação a Cristo. Cristo tinha e teve e tem todas as razões do mundo para, quando exerceu o seu ministério terreno, ser uma pessoa onde as suas cogitações e as suas palavras fossem de pessoas azedas, pessoas amarguradas, pessoas... Porque se teve alguém que foi machucado, mais do que todos nós, foi Jesus Cristo. Foi rejeitado, foi humilhado. E, no entanto, diz os guardas, quando foram prender Jesus Cristo: por que vocês não conseguem prender esse cara? Porque eu nunca vi alguém que fala como ele fala. Alguém que tem palavras de graça. A gente percebe que Jesus Cristo respeitava o Espírito Santo, porque o coração dele era limpo,
as cogitações eram limpas e as palavras demonstravam isso. Não adianta dizer que você é um eremita cristão, vive a vida inteira, à noite, vira noites e faz enormes sacrifícios diante de Deus para demonstrar um bom cristão, e na hora das palavras você é traído pela sua própria boca. Então, a primeira coisa que cristãos refletem ou manifestam a Cristo é respeitando o Espírito Santo de Deus. Não entristeça pelos seus pensamentos e palavras. Peça ao Espírito Santo que revele quais são os pensamentos, que você vai dizer: Deus me ajuda porque eu não consigo deixar de pensar nisso. Peça ao Espírito Santo para que ele lhe ajude com as palavras. Senhor, as minhas palavras estão sendo inadequadas. O Senhor pode me ajudar nisso? Ele mora dentro de você, ele pode, tá bom? Segunda coisa é que crestos manifestam Cristos quando limpam o coração. O texto diz assim no verso 31, longe de vós uma série de coisas, bem como toda malícia. Na verdade, ele coloca uma seção que alguns dizem, como eu disse a vocês anteriormente, em dias atrás, que alguns entendem aqui que é uma sequência que vai aumentando. Amargura e cólera aqui seria raiva, seria um descontrole impetuoso. Pessoas que, diante da revelação de determinadas informações, perdem o controle pessoal. Perdem fácil o controle sobre as suas emoções. Então, são pessoas que quer guardem coisas como amargura, quer sejam pessoas impetuosas, de repente fiquem irascíveis, por causa da impetuosidade. Tem leis aí, os irmãos que são operadores do direito podem dizer isso melhor do que eu, de pessoas que assassinaram outro motivados pela emoção, foram tomados pela emoção. Mas as outras 3 palavras, Deus está concordando e dizendo amém. Isso, é assim que funciona aqui, né? As outras 3 palavras dizem respeito à ira, que é diferente da cólera, porque implica em alguma coisa um pouco mais demorada. E gritaria e blasfêmia é quando a pessoa perdeu a estribeira, e todos nós sabemos que a primeira coisa que se manifesta quando determinadas informações chegam até nós é boca solta. Gente bocuda. Gente que fala e depois diz assim, poxa, desculpa aí, eu não devia ter falado isso. Não devia nem ter pensado nisso. É que falou porque as cogitações e os pensamentos não foram purificados. É que falou porque não leva em consideração o Espírito Santo de Deus, que deveria ser respeitado antes de nós desrespeitarmos aos nossos irmãos, ou quem quer que seja. Mas as informações, nós não temos Jesus Cristo amargo, Jesus Cristo humanamente ou impetuosamente encolerizado, nós não temos Jesus Cristo guardando rancor. Ele diz, a minha ira, que é uma indignação justa, vai se manifestar de maneira justa. Então resolve, porque no último dia as coisas vão acontecer. Ele, que é o Todo-Poderoso, é o grande Thanos do universo, não teria nem um super-homem, Batman, nem ninguém, Homem de Ferro, que conseguisse controlar Deus, se na impetuosidade da sua alma ele dissesse, eu vou acabar com a raça do ser humano e fazer com que o ser humano deixe de existir na face da terra. Quem é que seguraria Deus se ele de fato cogitasse isso? Ninguém. Então, a existência do inferno é uma completa demonstração do absoluto controle que Deus tem sobre si mesmo. E que nem por isso ele é alguém impetuoso. E jamais nós vemos Jesus Cristo em gritaria e Jesus Cristo em blasfêmias, lançando sobre as outras pessoas coisas que não são verdadeiras. Preste atenção, nas minhas andanças por aí, eu já vi gente pegar a Lei Maria da Penha, porque disse coisas a respeito do cônjuge, que depois de passada a impetuosidade, a pessoa, no particular, reconheceu que ela falou blasfêmias, colocou coisas sobre o cônjuge que não eram verdadeiras. Pois é, mas o problema é que a Lei Maria da Penha já tinha sido executada. E aí? E eu estou falando de 2 crentes lá em Marte, quando eu andava por lá. Lembra do Joe? Eu andei junto com o Joe quando eu passei lá em Marte. Tem gente que blasfema na igreja.
Blasfema é você falar coisas do outro que não são verdadeiras. Blasfêmia é você imputar ao outro defeitos que não são verdadeiros. Blasfêmia, veja só, no contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imputar a outro coisas que nós sabemos conscientemente que se referem à ação de Deus através de seu Espírito. Eu vou repetir. A blasfêmia contra o Espírito Santo diz respeito a nós atribuirmos a outra pessoa coisas que nós sabemos que dizem respeito exclusivamente à ação do Espírito Santo de Deus. Então, note que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você não acreditar ao Espírito Santo aquilo que é de crédito dele. A blasfêmia, como nós fazemos com os nossos irmãos, é quando nós não queremos dar crédito que os nossos irmãos têm. Por quê? Por causa da amargura, por causa da cólera, por causa da ira, e aí a gente começa a gritar, e aí começa a elevar a voz, e aí a gente quer conquistar determinadas circunstâncias no grito. E ele diz, pessoas que gritam são pessoas que já perderam a razão faz muito tempo. Diz respeito os irmãos que somos membros uns dos outros, diz respeitam o diabo, estão desconsiderando que ele tem um plano sobre as nossas vidas e entristecem o Espírito Santo de Deus, fazendo com que assim deem margem para estas coisas que se manifestam em palavras desbocadas. Interessante, né? Tem marido que é bocudo com a esposa. Não adianta você falar o que você quiser para mim, irmão. Eu não quero marido bocudo com a esposa. Nossa, o que você vai fazer? Eu nada, toma a ceia, eu vou te dar a ceia. Quem vai fazer é Deus. Mas eu só quero dizer que você não aprendeu isso na igreja. Não quero mulheres bocudas com seu esposo. Por quê? Porque a gente tem que dar satisfação. Geralmente a gente não grita com a mulher ou com o esposo aqui na frente da igreja. Aqui na frente da igreja todo mundo vem andando, aqui nem anda, levita. Parece um anjo, é uma glória, só falta a asa. Quando chega dentro de casa, meu amigo, que sabe de informações que mexem com as suas emoções, a pessoa cresce na sua alma, perde o controle sobre a sua própria boca, e a pessoa se ira, a pessoa fica indignada, a pessoa começa a blasfemar, começa a não reconhecer aquilo que de valor existe no outro, começa a desmoralizar a vida do outro, começa a dizer coisas dos quais vai se arrepender depois, e começa a gritar coisas que jamais deveriam acontecer entre nós. Maridos que gritam contra a mulher, mulheres que gritam contra o marido, pais que gritam em relação aos filhos, filhos que gritam em relação aos pais. Nós não devemos existir entre nós, gritos entre nós, longe de nós essas coisas. Lança para fora, assim como toda a malícia da alma. Essa é a batalha espiritual. Isso são pessoas cheias do Espírito. Não são pessoas cheias do Espírito que você está dizendo assim, eu estou me segurando porque eu vou explodir, eu pareço um vulcão que vai entrar em erupção. Por que não é um vulcão em erupção? Porque você pediu para Deus limpar a sua alma. Você pediu para Deus tirar a malícia do seu coração. Você pediu para Deus tirar aquelas coisas que as cogitações da sua alma vão crescendo. Deus me dá cogitações, reflexões e pensamentos limpos. É por isso que nós nunca seremos um vulcão em erupção. Vulcão em erupção não são crestos manifestando Cristos. Isso é gente cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que tem mais valor uma pessoa que domina a si mesmo do que um herói de guerra ou que domina uma cidade. Não me importa quais são as suas conquistas, irmãos, e nem as minhas. Não me importa quais foram as suas vitórias no cristianismo verdadeiras. Não me importa se socialmente você é alguém que tem contribuído grandemente. Se você, em particular, não segura a sua língua, ela é maior do que um pirarucu, que não cabe nem numa cabine dupla, numa caminhonete, porque ela é grande demais. E você grita, e geralmente quem grita, grita com pessoas que não são capazes de se defender. Eu já peguei alguns assim. E é bom que eu não pegue aqui também, eu vou avisando.
Manso, irmãos. Manso não é na minha frente, é manso nas minhas costas. É manso em particular. É manso quando você pega alguém que não tem boca para falar. Manso. Segura a onda. Por quê? Porque você está respeitando o Espírito Santo de Deus. E você está pedindo para Deus varrer para longe. A ideia de longe de vós e toda malícia é literalmente, num certo sentido, uma metáfora aqui, aquilo que aconteceu no dilúvio, onde no dilúvio as pessoas foram varridas do mapa. As pessoas, por causa da maldade do coração do homem, que era continuamente mal em todo o seu desígnio, era continuamente mal em todas as suas cogitações, era continuamente mal em todos os seus pensamentos, Deus removeu da face da terra essas pessoas. Essa ideia de remoção da malignidade, do mesmo jeito que houve um dilúvio e varreu para longe, peça a Deus para ter um dilúvio celestial para varrer para longe de você, para que você jamais seja conhecido como alguém que é tido como amargurado, encolerizado, irado, uma pessoa que grita e é capaz de blasfemar contra seu irmão, e às vezes até contra a sua própria família, de sangue. É um absurdo. Isso é alguém cristão. Alguém cristão se manifesta com alguém que não é alguém que grita. Você consegue lembrar de Jesus Cristo gritando em algum momento? Você consegue imaginar Jesus Cristo blasfemando em algum momento? Você consegue enxergar Jesus Cristo encolerizado, impetuosamente falando? Jesus Cristo não era assim. É por isso que nós também não devemos ser. Eu e você precisamos prestar atenção, porque se nós somos cristãos, nós precisamos limpar a alma. Então, Jesus Cristo é diferente, eu sei disso, porque ele não precisava limpar seu coração. Mas a despeito dessa diferença, então por que Jesus Cristo gasta tempo em comunhão com o Espírito Santo de Deus? Certamente, a fé dele é diferente da nossa, porque nós cremos para a salvação. Cristo é o Salvador. Ele não precisa crer em Deus como nós precisamos crer. Nós precisamos de evidências de confiança. Ele é a evidência de confiança. Então, se ele gastava tempo de oração, tempo de comunhão com o Espírito, tempo de comunhão com o Pai, onde na ressurreição de Lázaro ele diz: Pai, eu estou dizendo essas coisas só para que os outros vejam que nós temos comunhão, porque eles precisam saber aquilo que existe entre nós. Então, essa mesma relação que ele tem com o Pai, com o Espírito, nós devemos ter, para que nós consigamos os efeitos que só o Espírito Santo de Deus pode produzir. O fruto do Espírito é amor. Amor ao Pai primeiro, tá? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio é domínio sobre o próprio pensamento. Ah, mas ninguém tem domínio sobre o próprio pensamento. Eu sei disso, é por isso que a gente precisa do Espírito Santo. A gente não tem esse controle todo. Eu não tenho, ninguém tem. Aqui é para demonstrar um senso de urgência e um senso, então, de dependência. Se nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos do Espírito Santo de Deus e manifestaremos o caráter de Cristo, manifestaremos quem Cristo é, se nós formos, assim como Cristo, nós limpando o coração, um pouco diferente da limpeza de Cristo, mas preocupado com o próprio coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Muito bem. Crestos manifestam Cristos. Quando eles respeitam o Espírito Santo, quando eles limpam o coração, ou cuidam do coração, e a outra quando expressam gentileza, compaixão e graça. Eu não consegui colocar isso num termo só. Paciência, vai desse jeito mesmo, tá bom? Os três termos aqui eu não consegui colocar num termo só porque são termos diferentes, tá bom?
está aí no verso 32. Antes, ao invés de sermos gritões, blasfemos, amargurados, encolerizados, qual é o contrário disso? Bondosos, compassivos e perdoadores. Vamos esclarecer. Bondosos aqui é literalmente a palavra gentil. Bondoso. Quem é bondoso? O cara pode dar uma cavalada no outro sendo bom. Não é assim? Não. Bondoso é gentil como? Com as palavras, irmãos. A gente sabe de alguém que o Espírito Santo de Deus está tomando conta quando os camaradas que queriam prender Jesus Cristo falavam contra ele, pagavam testemunhos contra ele, tentavam prender justamente. Ele tem palavras de graça. Jesus era gentil na manifestação das suas palavras. Gentileza verbal. Uma das grandes dificuldades que existem nos casamentos é falta de gentileza verbal. Uma das primeiras coisas que acontece no casamento é as pessoas perdem o respeito e manifestam isso verbalmente. Dão coices verbalmente. São grossos verbalmente. São rudes nas palavras. E os cristãos se estão colocando as suas cogitações diante de Deus, pedindo para que Ele varra para longe aquilo que não deveria existir entre nós, facilmente nós conseguiremos exercer com o coração limpo gentileza verbal. Essa atmosfera não é hipocrisia. Se você não varrer, e eu também, para longe as cogitações que não deveriam existir na nossa alma, o que vai acontecer é que nós viveremos ou nós nos transformaremos em verdadeiros hipócritas espirituais. Querido, amado, tomara que morra, abençoado. E a gente não fala, mas sente. Na hora que chega no carro, fala. Quando chega em casa, detona. E aquilo ali vive um amargor que quando chega, olha para a cara da pessoa, você fica até constrangido e perde até a graça. Porque você passou a semana inteira falando mal, você não consegue dar um sorriso na cara dele, a não ser que seja uma hipocrisia da sua alma. Aí a gente não consegue fazer aquilo que Pedro diz, que nós devemos amar os nossos irmãos de maneira sincera, nós devemos amar os nossos irmãos de maneira intensa, nós devemos amar os nossos irmãos de maneira verdadeira. Como é que vai amar o irmão de maneira sincera, verdadeira e intensa, se de segunda a sexta eu quero ódio, eu quero a caveira desse cidadão, eu estou colhendo dentro da minha alma, eu estou azedo com essa pessoa e chega, eu não consigo abraçar, não consigo sorrir, a não ser que seja uma verdadeira hipocrisia espiritual. E aí muitas das pessoas dizem assim, se é para ser hipócrita, é melhor não ir na igreja. Irmão, você não está entendendo que quem vai ser julgado não é a igreja, é o mundo inteiro. Então é bom a gente colocar a nossa vida em ordem, porque não vir na igreja não resolve os nossos problemas diante de Deus. Senão a melhor forma de nos salvarmos era cada um por si, Deus por todo, e vamos nos encontrar na esquina do semáforo. Não precisa ninguém vir na igreja e a gente toca o barco, porque Deus vai salvar todo mundo no final das contas. É assim que acontece? Não. A gente tem que manifestar quem Cristo é. E como é que a gente manifesta quem Cristo é? Sendo gentil com as palavras. Não consigo. Então, eu também não. É por isso que nós precisamos orar. Agora você entendeu? Porque se nós não orar, nós não vivemos sendo gentil. A gente vai dar a patada. A gente precisa pedir ao Espírito Santo. E isso, não entristecer o Espírito Santo, porque quem vai dar domínio próprio é o Espírito Santo. Gentileza não é atributo que começa em nós. Isso é atributo que começa em Deus, irmãos. Deus, com todas as razões para não ser gentil, sempre foi gentil. Segunda palavra, que é a palavra traduzida por compassivo. A ideia de compaixão literalmente, ela é traduzida em outros lugares como palavras que se referem literalmente às entranhas. Literalmente se referem ao coração, ao pulmão, ao fígado ou aos rins. Significa que Lucas diz que Deus é entranhavelmente compassivo. Significa que no Antigo Testamento tinha um camarada chamado Jeoá, chato pra dedéu, morreu sem deixar de se saudade, não foi enterrado no cemitério dos reis, e a Bíblia diz que ele morreu com terríveis agonias, durante 2 anos lhe saíam as entranhas. Entranhas significa que nós não vivemos sem as entranhas.
é alguma coisa que pode ser confundido com quem nós somos. Deus é entranhavelmente compassivo. Deus nasceu interior do mais interior compassivo. O que significa que, ao invés de, no nosso interior, sermos pessoas blasfemas, gritões, pessoas irascíveis, encolerizadas, maliciosas, amarguradas, devemos ser pessoas gentis e internamente compassivas, pessoas que não sabem viver de outra forma a não ser exercendo a compaixão. Compaixão deve ser uma característica da nossa alma, deve ser uma característica do exercício da identidade cristã. Se tem alguém que deveria olhar para os crentes e dizer, este é um camarada compassivo, ele é alguém que tem compaixão. Ele é alguém que entranhavelmente é compassivo. É alguém que lá de dentro, no ser mais interior, mais forte do âmago das suas emoções, nós não somos no âmago das emoções gritões. Somos no âmago das emoções compassivos. A pergunta é simples. Ele está falando isso, lembra? Num contexto onde na igreja tem gente que vinha e que se odiava judeu e gentil. E agora eles se convertem e vivem na mesma igreja. E os caras querem se pegar na saída. Ele diz, sejam compassivos. Por quê? Porque Deus foi compassivo com vocês. A pergunta é simples. Com quem, irmão em Cristo, a gente normalmente fala de compaixão, gente lá fora, vamos ter compaixão do mundo, vamos levar o evangelho, tudo isso é verdade. Mas no contexto é compaixão dos irmãos. Compaixão dos irmãos. Pergunta que não quer calar. É simples a pergunta, né? No nossa vida espiritual, você exerceu compaixão com quem na igreja? Como é que você sabe se você é compassivo? Se você é gentil com as palavras. Comigo é assim, bateu, levou. Dá uma pedrada, eu devolvo em 3. Porque comigo é assim, vai aprender como é que é mexer com o meu sobrenome. Porque que está pensando que eu sou o quê? Você é cristão, irmão. Crestos manifestam Cristos quando são compassivos. Compassivos com os irmãos. Existe compaixão na sua plataforma Lattes espiritual? No seu currículo tem compaixão com os irmãos? Além da gentileza, a última palavra, por isso que eu disse, Crestos manifestam Cristos quando eles são estas 3 palavras, gentis, compassivos e graciosos. Graça, de onde eu estou tirando o termo, na verdade, a palavra que aparece aí traduzida é perdão, mas que aparece no texto original é graça. Por isso que é uma tradução. Na verdade, o texto diz assim, verso 32. Antes, sede uns para com os outros gentis, compassivos e graciosos uns aos outros, como também Deus em Cristo foi gracioso. É literalmente a palavra graça. Mas por que foi traduzido por perdão? É porque o perdão, a grande manifestação de graça de Deus sobre cada um de nós, lembra, misericórdia é alguma coisa que nós merecemos e Deus não dá. A gente merece uma surra e Deus não deu. A gente merece o 5º dos infernos e Ele não mandou. Isso é misericórdia. Graça diz respeito a um presente que a gente não merecia e recebeu. O que a gente não merecia? O céu. O que a gente não merecia? O perdão. O que a gente não merecia? O presente celestial. E o que Deus deu para aqueles que mereciam o inferno? Um presente celestial. O grande ato de Deus de graça manifesta na história em favor do seu povo pode ser traduzido por aquele que perdoou os nossos pecados em Jesus Cristo, nos dando o céu. Então, ser gracioso com o outro significa que
Perdão é você anular as ofensas que eventualmente foram colocadas corretamente contra você, e além do mais, você ainda dá um presente para essa pessoa, e que no perdão existe embutido no processo de perdão obrigatoriamente a reconciliação. Deus não perdoa com quem ele não se reconcilia. Com quem Deus não se reconcilia vai para o quinto dos infernos, irmãos. Não existe a possibilidade de nós estarmos perdoando sem nos reconciliarmos. Então, como é que eu sei que eu sou uma grande pessoa compassiva, gentil e graciosa? Quando eu perdoo os meus irmãos e dou a eles o que eles não merecem. Faça isso, porque hoje vai ser você em relação aos seus irmãos. Mas como tem uma palavrinha aí chamada uns aos outros, amanhã são os seus irmãos que vão ter que fazer isso em relação a você. Então, não existe vida cristã se nós não manifestarmos graça entre nós. É bonito falar da graça, mas eu quero ver a graça nas reconciliações. O que eu estou vendo, em alguns lugares, é que não está existindo reconciliação. Onde não existe reconciliação, desculpa, não existe respeito uns aos outros, nós estamos dando lugar à topografia ao diabo, nós não estamos respeitando o Espírito Santo, estamos colocando coisas dentro de nós que nós deveríamos varrer para longe e, portanto, nós não nos parecemos com Cristo. Porque Crestos manifestam Cristos quando eles são graciosos. Deixa eu te perguntar, você deu um presente que seu irmão não merece na sua vida espiritual quando? Porque geralmente a gente levanta e diz, mas também o cara bota a lista, né, os antecedentes criminais espirituais. Não passa na Polícia Civil, na Polícia Federal, não passa em polícia, não passa nem nos vizinhos. Então, irmãos, não existe vida cristã sem graça dentro da igreja. Não é graça fora da igreja. É graça dentro da igreja. Eu queria que a gente cantasse aquela última música, mas eu queria que você pensasse, graça dentro da igreja. Quando é que vai haver uma atmosfera de graça dentro da igreja? Quando a gente der a outros aquilo que eles não merecem. Quando a gente der um benefício, aquilo que é mais precioso seu, tipo Jesus Cristo. Quando ele falou assim, Pedro, você me ama? Você foi para não dizer outra coisa, né? Você foi um traidor, velho. Eu lavei seus pés, você andou sobre as águas, você estava comigo no Monte da Transfiguração. Caraca, velho, você experimentou coisa que ninguém mais experimentou. E aí, quando foi na hora de manifestar comigo, você disse, estou contigo até morrer, você me nega, na frente dos outros, na maior cara de pau. Eu esperava isso de todo mundo. Eu não esperava isso de você. Nós ouvimos isso das pessoas. Davi falava isso, irmãos. Os camaradas sentaram na minha mesa, comeram do meu pão, andaram comigo, me machucaram, me enfiaram. Está vendo, pastor? É por isso que eu dou dinheiro, mas não dou confiança, porque dar confiança é isso que faz, as pessoas me traem. E o que é que eu faço quando as pessoas me traem? Faz aquilo que Cristo fez, perdoa e dá graça para eles, pastoreia as minhas ovelhas. Quando é que alguém sentou na sua casa, alguém que te fez mal, convidado por você? Eita, né? E agora eu quero ver. Por quê? Porque a gente conhece muito bem as pessoas pela maneira como elas recebem ou não as pessoas dentro da casa. Porque quando a gente recebe as pessoas dentro da casa, a gente não consegue esconder quem nós é. Eu sei que é quem nós somos, tá bom? Mas o que eu estou falando é quem nós é. Nem sempre Crestos manifestam Cristos. E se a gente não manifesta Cristos, a gente vai manifestar alguém que não é Ele. Ou é o diabo, ou somos nós mesmos. Só isso. Se nós queremos uma grande atmosfera de graça na igreja, Gabriel, chama a turma aí, vem para cá, vamos cantar a música lá, por gentileza. A gente deve simplesmente manifestar quem Cristo é, respeitando o Espírito Santo, limpando o coração e expressando gentileza, compaixão e graça. O que deve existir na igreja? Gentileza, compaixão e graça.
Se você só chama para tomar café com você quem é bonzinho com você, você não passa de um ímpio dentro da igreja. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Nada. Nada a ver com cristianismo. Os ímpios fazem isso. Eu quero ver você manifestar graça como Cristo faz. Você foi traidor. Você pisou na bola e fez coisas que não devia. Mas eu vou te dar um presente. Então, eu não concordo de forma alguma aquela ideia que diz assim, presta atenção, são coisas ímpias que vão ficando no meio da igreja. Confiança é igual cristal. Uma vez que quebra, Deus constrói de novo. Não é assim? É. Porque nós quebramos a confiança quando, irmãos? Quantas vezes? Quantas e quantas vezes? Nós expressando, Deus, obrigado porque está me dando o céu. E você não é capaz de dar o céu para alguém que está do seu lado. Deixa eu perguntar para você, preste bem atenção. Quem convive com você tem a sensação de estar indo para o céu ou para o inferno? Isso é uma boa. Porque tem gente, velho, que é melhor andar com Satanás do que com a pessoa. Porque, pelo amor, o quinto dos infernos, é um inferno andar com essa pessoa. Porque só tem gritaria, malícia, blasfêmia, quer ganhar no grito, não é gentil, não tem compaixão, não tem nada dessa pessoa. De Deus não tem absolutamente nada. Mas tem gente, a Bíblia diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Chame para perto de... Cuidado dessas conversas, irmão. Tem as coisas no meio social. Toma cuidado. Eu vou jogar fora com quem é tóxico perto de mim. Então, meu amigo, hoje é o outro, amanhã é você. Não vai sobrar ninguém. Só a mãozinha na família Adas vindo na igreja, porque não sobra ninguém, irmãos. A gente quebra o pau e manda os outros embora, que é tóxico, e os outros mandam a gente embora. No final das contas, vem Deus, o Espírito Santo e o Pai, só. Não sobrou a igreja. Por isso que sendo graciosos uns com os outros. Se é hoje você que tem o lugar de dar graça, dê graça, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Se hoje você está no lugar de receber graça, larga a mão de ser orgulhoso e receba graça. Eu não mereci estar junto com você, igual o filho pródigo, não merecia mesmo. Seu lugar não era aqui, mas eu quero ser gracioso com você. Tá bom, então eu vou receber. E é assim que Deus vai curando as confianças que foram quebradas. Elas foram quebradas como um copo de cristal e são reconstruídas com cola celestial. Não existe isso do cristão, de uma vez que a confiança quebrou, nunca mais. Isso é papo de ímpio, irmãos. No crente, é sendo graciosos uns com os outros. Deus me dê graça para eu ser gracioso, e me dê graça para eu receber graça, e me dê graça para a nossa igreja ser graciosa, e nós viveremos um grande momento de graça no meio da igreja, onde, independente do papel dela fora da igreja, o papel da igreja para com a igreja é respeitar o Espírito Santo, limpar o coração, ser gentil com as palavras, ser compassivo e ser gracioso, como Deus é conosco. Vamos ficar de pé? Se você percebe que tem coisas, como eu percebo que tenho coisas, todos nós teremos, mais, menos, o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Porque nós queremos ser crestos que manifestam Cristos. Se crestos não manifestarem Cristos, eu não quero nem saber quem é que vão manifestar. Mas que haja uma grande atmosfera espiritual na igreja, na maneira como somos graciosos, nos perdoamos, nos relacionamos e somos gentis verbalmente uns com os outros. Isso é espiritual. Humanamente a gente não consegue. Isso é espiritual. Vamos cantar? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou,
Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pai bendito, nós agradecemos porque recebemos graça dos céus. Obrigado porque Cristo é a grande manifestação da graça celestial. Todos nós somos alvos dela. Dá-nos graça para também sermos graciosos. Ajuda-nos nisso, ó Deus, que cristãos possam manifestar o próprio Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, queremos respeitá-lo. Ajuda-nos, ó Deus. Queremos varrer para longe da nossa alma aquilo que não deveria existir dentro de nós e não para debaixo do tapete. Queremos, ó Deus, sermos conhecidos por pessoas que são gentis pelas palavras, são compassivas e graciosas, assim como o Senhor é conosco. Muito obrigado por isso. Dá graça para que haja um verdadeiro movimento espiritual na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, onde estas coisas se manifestem, a verdadeira batalha espiritual, ou pelo menos uma dimensão dela se manifeste nessa igreja, onde nós nos preocuparemos primeiro conosco mesmo, para que possamos respeitar o Espírito Santo, cuidar do coração, para conseguirmos ser gentis, compassivos e graciosos. Ajuda-nos nessa grande missão de Crestos, manifestar em Cristos. É a nossa oração em nome de Jesus.